E aí, já parou para pensar que pode ter objetos radioativos dentro da sua casa agora mesmo? Hoje a gente vai fazer exatamente isso, medir o invisível. Vamos usar a ciência para descobrir alguns segredos que estão escondidos em coisas do dia a dia e entender um pouco mais sobre esse mundo da radiação que, na verdade, está sempre ao nosso redor. Então, bora começar? Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. E a resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Será que aqueles itens que parecem super inofensivos estão, na verdade, emitindo radiação? É o que a gente vai descobrir. Bom, para começar, é importante a gente saber que a radiação está em todo lugar. É um fenômeno supernatural. Existe um nível de radiação de fundo nos cercando o tempo todo. A questão é, como a gente consegue enxergar algo que é invisível? Para isso, a gente vai precisar de um equipamento bem especial. E tá aqui o nosso guia para essa jornada, o contador Geiger. Pensa nele como se fosse um super sentido, sabe? Um que consegue perceber o mundo radioativo. Ele pega partículas que a gente não vê e transforma em números, em sons que a gente pode entender. É com ele que a gente vai conseguir medir o invisível. O nosso primeiro objeto de teste é essa peça bem bonita de vidro de urânio. Antigamente, era comum colocar um pouquinho de óxido de urânio no vidro para dar esse brilho esverdeado super único, principalmente sob luz ultravioleta. Lindo, né? Mas a pergunta é, será que ele é radioativo? Vamos ver o que nosso contador Geiger tem a dizer. Antes da gente ver os resultados, precisamos entender a primeira medida que vai aparecer. Contagens por minuto, ou simplesmente CPM. Pensa que é como se fosse a velocidade dos tiques que o detector faz. Cada tique é uma partícula de radiação que ele encontrou. Então, quanto mais tiques por minuto, maior a atividade radioativa do objeto. Simples, né? E para a gente ter um ponto de referência, um parâmetro, é importante saber o seguinte: o nível de radiação de fundo, ou seja, o que é considerado normal no ambiente, fica ali em até 50 CPM, segundo o manual do aparelho. Esse é o nosso ponto de partida, a nossa base de comparação. E olha só, nossa primeira leitura, por volta de 70 CPM. Isso já está um pouco acima da radiação de fundo que a gente considera normal. Então, sim, a resposta é que esse vidro é de fato radioativo. Mas só contar os tiques por minuto não diz tudo sobre o risco para a saúde. Para entender isso de verdade, a gente precisa de uma outra medida. E é aqui que entra a medida mais importante quando o assunto é segurança, o microsievert por hora. Enquanto o CPM só conta quantas partículas foram detectadas, o microsievert mede a dose de energia que o nosso corpo absorveria e o efeito que isso poderia ter. É essa unidade que realmente nos ajuda a avaliar o risco. O vidro de urânio marcou 0,45 microsieverts por hora. Guarda bem esse número porque ele vai ser super importante para a nossa comparação daqui a pouco. Agora, vamos para o nosso segundo objeto e se preparem porque a diferença é realmente impressionante. O nosso segundo item é uma coisa que talvez muita gente já tenha visto em acampamentos, uma camisa de lampião a gás. Essa malha bem pequena aqui, quando esquenta, brilha muito forte. E o segredo para esse brilho todo é um elemento chamado tório, que é conhecido por ser radioativo. Vamos ver o quanto. Com o contador Geiger na mão, a expectativa só aumenta. No vídeo que deu origem a essa análise, já foi dito que esse item era radioativo. A pergunta agora não é se, mas sim o quão radioativo ele é. Nossa, olha só para esse número, 605 contagens por minuto. Só para a gente lembrar, o vidro de urânio marcou 70. A gente está falando de um salto gigantesco na atividade radioativa. E agora, a medida que realmente importa para a gente avaliar o risco. 4,30 microsieverts por hora. Lembram do vidro de urânio? Era 0,45. A diferença aqui é enorme. Mas o que esses números todos significam na prática? Vamos decifrar isso agora. Com esses dados todos na mão, agora sim a gente pode finalmente colocar os dois objetos lado a lado. Isso vai ajudar a gente a entender a escala real da diferença entre as emissões de radiação de cada um. Então vamos lá, um contra o outro. De um lado, o vidro de urânio, todo elegante. Do outro, essa simples camisa de lampião. Como diz o ditado, as aparências enganam e os números vão contar a história de verdade. E aqui, bom, a imagem fala por si, né? O gráfico de barras mostra de um jeito muito claro. A camisa do lampião é quase 10 vezes mais radioativa que o vidro de urânio. Essa comparação visualiza muito bem o poder que a medição tem de revelar o que os nossos olhos simplesmente não conseguem ver. Certo, chegamos na pergunta mais importante.
Esses níveis são perigosos? Porque ter os números é só o primeiro passo. Agora a gente precisa entender o que eles significam em termos de risco. E para isso, vamos usar a tabela de referência do próprio equipamento. Essa tabela de referência nos dá 3 categorias principais. Normal, que, como o nome diz, não apresenta risco. Depois tem o nível alto, que já começa em 0,13 microsievert por hora, e indica um risco que precisa ser considerado. E por último, o nível crítico, acima de 2.500 CPM, que é um risco extremamente alto. Isso dá para a gente uma régua bem clara para avaliar o que a gente encontrou. Aplicando essa escala, a conclusão fica bem clara. O vidro de urânio, com seus 0,45 microsievert por hora, já se encaixa na categoria de nível alto, o que indica um risco considerável. E a camisa de lampião, com 4,30 microsievert por hora, ela está muito acima desse limite. É importante ressaltar que nenhum dos dois chega no nível crítico, mas com certeza ambos estão numa faixa que merece bastante atenção e cuidado no manuseio. E no final dessa investigação toda, o que a gente aprende? A gente aprende que o mundo ao nosso redor está cheio de ciência invisível, só esperando para ser medida e finalmente compreendida. E essa é a grande lição. O objetivo aqui não é criar medo, muito pelo contrário, é promover o conhecimento. Quando a gente aprende a medir e a interpretar o mundo, a gente ganha o poder de tomar decisões com mais informação e de entender melhor o ambiente em que a gente vive. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta. Se a radiação pode ser encontrada em objetos tão comuns, quantas outras maravilhas da ciência não estão por aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas? A curiosidade é sempre o primeiro passo. Vale a pena continuar explorando.